Fala galerinha, sejam muito bem-vindos. É isso aí galera, hoje eu tô fazendo esse videozinho pra falar de um tema que eu acredito que seja um tema que interessa a muita gente, né? Hoje a gente tá aí nesse momento de pandemia, quarentena, muita gente em casa e muita gente tá fazendo aula online. E muitos alunos me perguntavam alguns meses atrás, algum tempo atrás, e eu não tinha autonomia para falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa nova para todo mundo, né? Então eu estou gravando esse vídeo hoje porque eu já tenho uma opinião formada sobre isso e eu posso ajudar você aí que pensa, será que eu tenho que fazer workshop online, aula regular online, será que dá certo, será que não dá, vou gastar meu dinheiro? Então vamos lá, então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar algumas coisas bem interessantes. Vamos lá, então, eu vejo muitos pontos positivos hoje na aula online. Toda aula tem seu lado positivo e seu lado negativo, tanto a online quanto a presencial. Mas hoje eu vejo que a aula online, ela tem uns pontos muito positivos, e eu vou expressar alguns deles aqui para vocês, tá? O ponto que eu mais vejo positivo hoje numa aula online é a disponibilidade de tempo. Como assim disponibilidade de tempo? Muitas vezes você está cansado, você está indisposto, você tem o trânsito ali, você sai do trabalho e você às vezes não quer ir para uma aula presencial, você não quer se dispor de ir lá e gastar um tempo de trânsito, de ida, volta, né, para poder fazer aquela aula presencial. Então, a aula online está aí para isso, ela supre muito bem esse fato. Aí você pode fazer a aula no seu tempo, você não precisa simplesmente pegar e estar ali toda terça e quinta, toda segunda e quarta para fazer aula com o professor. Não, você pode fazer aula num sábado de manhã, você pode fazer aula num tempo livre que você tiver, tanto faz. Então a aula ela supre muito mesmo essa necessidade de tempo. Às vezes você quer ter um tempo a mais com a família e às vezes você tem que estar lá na aula presencial. Então esse ponto para mim é o mais fantástico de você estar fazendo ali uma aula online, tá bom? Outro ponto super positivo da aula online é poder você fazer a aula na sua levada. Muito bom isso. Você não precisa ali esperar por uma turma, se você é uma pessoa que aprende um pouco mais rápido. E se é uma pessoa que aprende um pouco mais devagar, você também não precisa ficar perdido na turma. Não é verdade? Então, as aulas sendo gravadas ali, tendo o método de aula gravada, você consegue simplesmente fazer no seu tempo. Ah, não entendi, volta. Ah, quero saber mais esse detalhe da perna, quero saber como tá pisando, volta o vídeo, analisa o vídeo, estuda direitinho, passa ali, ó, uma hora inteira analisando aquele vídeo, 2 horas analisando, faz direitinho, faz o exercício. Cara, isso é muito vantajoso. E se você aprende um pouco mais rápido, quer desenvolver um pouco mais rápido, você também pode fazer a mesma coisa. Vai lá, fez a aula, pratica, faz a outra, pratica, faz a outra. Vê que não tá bom, volta lá, pratica, faz a outra. Então, para mim, também é um ponto muito positivo da aula online, porque você consegue fazer isso, você consegue praticar na sua levada, faz na sua levada. Não tem necessidade de ficar acompanhando a turma. Outro ponto positivo da aula online que eu e Gabi a gente reparou que dá super certo. Nesse tempo de quarentena, as pessoas ela não tem um par, né? 90% não tem um par para conseguir ali praticar e tudo mais. Então acaba fazendo a aula sozinho. Então você acaba realmente aprendendo a técnica do que você tem que fazer. Se você follow, você vai lá, você vai aprender a técnica da follow direitinho. Se você é líder, você vai aprender a técnica do líder direitinho. E um caso muito interessante foi que 2 alunos faziam aulas separadas. Com a flexibilização da quarentena, que ficou um pouquinho mais relax, né? Eles se juntaram e, cara, casou certinho. Um fazendo a sua parte, outro fazendo a parte dele, e eles se conectaram e deu super certo. Então, um dos pontos positivos é esse também. Você aprende realmente o que você tem que fazer. Você foca na sua função, né? Sendo follow ou líder. Outro ponto positivo da aula online é que você também pode aprender as duas coisas, follow e líder. Então, se você é uma pessoa que aprende mais rápido ali, você quer aprender de líder, você quer aprender de follow, você vai pegar as técnicas dos dois. Porque dentro da aula a gente ensina tanto de follow e de líder. Então, você for lá, fez sendo follow a técnica lá. Ah, bonitinho, beleza, aprendi. Aí você vai lá, volta no mesmo vídeo e fala, agora eu vou pegar de líder. Muito bom, aí você consegue aprender as duas coisas. É vantajoso, Michel? Não sei, depende. Tem pessoas que gostam de dançar das duas formas. Tem pessoas que gostam de dançar de uma forma só. Mas você deve estar se perguntando, mas Michel, só tem os pontos positivos? Então, tem alguns pontos negativos. Toda aula tem o seu ponto negativo, tanto a presencial quanto a online também. Pontos negativos que eu vejo que podem ser supridos facilmente. Primeiro ponto negativo é você não tem um feedback na hora.
Por exemplo, numa aula presencial, o professor consegue te dar o feedback na hora, ele consegue te orientar naquele momento o que você está acertando e o que você está errando. Na aula online, você não consegue fazer isso. O que a gente pede para os nossos alunos? Manda um vídeo pra gente, executando aquele movimento, fazendo aquele exercício e a gente corrige para você. Então, tem esse gapzinho de tempo nas correções, que a aula presencial ela já supre esse ponto negativo. Outro ponto negativo que eu acredito que não seja tão relevante, porque o baile supre isso, seria a socialização. Dentro de uma aula presencial, você consegue socializar mais com as outras pessoas, tanto com outras pessoas quanto com os professores também. A gente hoje faz algumas reuniões pelo Zoom da turma, mas não, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então são pontos assim que a gente consegue suprir, por exemplo, num baile. Agora em quarentena a gente não tem um baile para ir, mas depois da quarentena a gente vai conseguir ir para os bailes. E um ponto muito importante é que as aulas online elas vieram para ficar. Então vai ser uma coisa complementando a outra. Você vai continuar fazendo sua aula presencial e se você puder continuar fazendo sua aula online, cara, vai ser maravilhoso. Porque você vai lá estudar na aula presencial, você vai estudar em casa. Ah, Michel, não consegui ir na aula presencial e tudo mais. Você tem ali o recurso também de poder estudar em casa. Tudo bem, gente? Então, espero que tenham gostado. Esse daí é um videozinho que eu tô um tempinho para gravar já, para falar um pouquinho disso. E essa é a minha opinião. Vale muito a pena fazer aula online. Vale sim. Ah, Michel, e workshop online, vale a pena? Vale a pena. Às vezes você tem aquele profissional que você gosta, nunca teve oportunidade de fazer aula com ele, e ele vai estar dando aula no workshop online. E você vai poder fazer aula com ele, e depois, quem sabe, buscar ele para fazer uma aula particular, ou também um curso online com ele. Tudo bem? Então, se é uma dúvida sua, se é uma dúvida de algum amigo, vai lá, comenta. Bota aí nos comentários assim, pô, Michel, já tô fazendo aula online, pô, tinha essa dúvida. Não, pô, aula online vale a pena, não vale? Qual é a sua opinião sobre isso? E manda esse videozinho para um amigo seu, quem sabe ele tem a mesma dúvida e a gente pode ajudar ele. Valeu? Fica com Deus, beijão, valeu!